Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E hoje eu continuo essa sequência de episódios que a gente conversa com pessoas brilhantes que dedicaram a vida e dedicam seus esforços a trabalhar com prevenção e saúde mental. E hoje eu tenho a honra de ter a professora doutora Karen Scavacini. Tudo bem, Karen? Tudo bom, Elson. Eu que agradeço muito estar aqui. Desfragmentador de discos que você falou. Adorei isso. É isso aí. Isso indica um pouco a idade, que é daquela época do Windows, né? Do Windows 95. Deixa eu ver se caiu minha ficha. Windows 95. Não é da sua época, Karen, que você é muito jovem. Não, nem é. Imagina. Vamos lá. Aí o computador começava a ficar lento. Sim. E aí você clicava lá na ferramenta, né? Desfragmentador de discos, né? Aí o computador ia... apareciam os bloquinhos, né, para dizer o que ele estava fazendo, né? Pega uma informação daqui, junta aqui e fica mais eficiente, né, o sistema. Maravilhoso. Obrigada mesmo pelo convite, é uma honra poder estar aqui. Cara, só para você é psicóloga, mestre, doutora e fundadora e diretora do Instituto Vitaleri. Exato. Muito bom. E há muitos anos trabalhando com prevenção de suicídio, né, cara? Na prevenção do suicídio especificamente, já se vão talvez uns 15 anos. Uhum. De profissão, de psicóloga, 25. 25. E aí, até, enfim, a gente se conhece há algum tempo. Como é que... Eu sei que você fez o doutorado na Suécia. O mestrado. O mestrado... Sim. Como é que você foi parar na Suécia, menina? Mestrado, a história é boa. Como é que... Porque, assim, normalmente as pessoas... Você vou fazer pós-graduação fora. Vai para os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, ali, França, se a pessoa for mais chique, né? Portugal, se a pessoa, enfim, gosta de manter a mesma língua, tem alguns atrativos. Mas Suécia, como você foi parar? Pois é, a história é boa. Jung? Hã? Foi Jung? Não, vamos lá. Na verdade, meu marido trabalhava numa multinacional sueca. Ele é brasileiro, mas trabalhava nessa multinacional. Volvo? Não, Ericsson. Trabalhei lá também, no começo da carreira. A gente se conheceu, inclusive, na Ericsson. Olha só. Sim. Ainda existe a Ericsson? Ainda existe a Ericsson. Não mais onde tinha aqui em São Paulo, mudou de prédio, mas existe. Uhum. Então, quando... Enfim, ele teve uma proposta de ir para fora. A gente já tinha morado na Suécia nos anos 2000, por um ano. E tinha tido uma experiência muito incrível. Sério? Morando lá. Quando eu engravidei em 2006. Logo depois que eu fiquei grávida, ele teve a proposta de voltar para a Suécia. Eu falei, puxa, eu não quero ter nenê lá. Eu prefiro ter nenê aqui, porque vai ser mais conhecido para mim. Eu não sou sueca, a cultura é diferente. Não me fazia muito sentido. Então, a gente, enfim, Sofia nasceu, deu um mês, ele foi para a Suécia, ele aceitou o contrato, o pessoal falou, a gente espera a sua mulher ter neném para você chegar aqui. Cara competente, hein? Tava com moral. Foi. Tava com a moral. E aí, no fim, então, por isso que a gente foi para a Suécia, com ela nenezinha ainda, e com uma ideia de ver como que seria morar lá, mas sem nenhuma pretensão. Eu não fui com nenhuma pretensão de... Não sabia o que ia acontecer. Falei, vou dar um tempo da carreira, aproveitar que eu vou poder dar esse tempo, dedicar um tempo a ela. E quando ela entrou na escolinha, com 1 ano e meio, falei, bom, agora começar a ver o que eu vou fazer. Porque para quem, na época eu trabalhava em hospital, em clínica, antes de ir, para quem é da área da psicologia sabe o quanto é sofrido e difícil você conseguir ter uma clínica com muitas pessoas. Não é uma coisa que chega de uma hora para outra. Sim. Eu estava com a clínica cheia, tudo, né? Aquele dia a dia, tal, fecha tudo, fecha a porta, vira mãe, vai para a Suécia. Enfim, não recomendo fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Tem que ter uma capacidade de adaptação grande, né? Foi difícil, não foi fácil. E aí, pesquisando o que eu poderia fazer,
me deparei com esse mestrado na área de saúde pública, no Instituto Karolinska, na área... reconhecido. Exatamente, na área de promoção de saúde mental e prevenção do suicídio. Falei, ok, bora, vou lá, vou tentar. E aí fui estudar inglês mais ainda para passar nos testes de inglês e, né, todo o processo seletivo. Quando eu fiquei sabendo que eu fui aprovada, eu fiquei muito feliz, assim, muito, muito feliz. Mas eu não tinha nem ideia de quem era Danuta Wasserman, o que significava o NASP, Ai, meu Deus, é NASP? Até esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro. Nossa, ainda bem que ela não fala português, não vai saber que eu esqueci o nome do instituto. É uma novidade, pessoal. Em breve a inteligência artificial vai fazer os episódios do Mente Zen totalmente em sueco, inglês. Né? Em sueco. E aí, enfim, entrei, fui começar a estudar. E é interessante porque quando eu fui aprovada, a minha ideia até inicial era ir fazer os estudos mais na área de depressão. Certo. Eu falei, esse negócio de suicídio, sei lá, não é meio pesado. Imagina, olha só, olha hoje. Olha hoje. Olha hoje. Então, a gente vê que a gente não tem a menor ideia, né? E quando eu comecei a estudar, realmente entendi, primeiro lugar que eu estava e entendi os números do Brasil, que eu não conhecia, porque, por incrível que pareça, a gente não tem essas aulas na faculdade de psicologia. E comecei mais ainda, né? Chegar mais perto das dores. Não, e você falou ainda mais no começo dos anos 2000, na verdade. Hoje Sim. Tem a campanha de Setembro Amarelo, se discute. Na pandemia começou a se falar muito de saúde mental. Então, acho que é outro momento. Mas nessa época era um tema mais distante mesmo, né? Era um tema bem mais distante. E se hoje não se tem aula, naquela época não se falava sobre esse assunto. Enfim, aí comecei a estudar, realmente entender essas dores, entender... Assim, e ficar muito tocada quando eu fiquei sabendo dos números do Brasil e mais ainda de eu não ter nenhum conhecimento, aquilo me chocou. E eu lembro de um professor numa das primeiras aulas, ele virou pra gente e falou assim, quantas pessoas cada um daqui conhece que já se mataram? Nós éramos em 12 alunos, eu era a única brasileira da turma. Eu falei, de bate pronto, eu falei, nenhum, ninguém que se matou, assim. Deu 1 semana, 2 semanas, aquela pergunta ficou. Falei, peraí, não. Teve uma menina na escola, teve o primo de um ex-namorado, teve... Nossa, teve algumas pessoas. E me lembrei até de uma paciente que tentou suicídio na minha sala quando eu era recém-formada. Meu Deus. Falei, olha como que a gente esquece dessas histórias. E comecei a perder o medo também de trabalhar com a prevenção do suicídio. Que eu acho que a primeira, talvez, reação foi, isso aqui é pesado demais para eu chegar perto. Não quero trabalhar com suicídio. E depois você vai primeiro aprendendo, entendendo. Foi fazendo muito sentido para mim. E eu comecei a me apaixonar, a estudar o tema. E quando eu estava lá, falei, bom, se eu voltar para o Brasil, ou quando eu voltar para o Brasil, porque a gente também não tinha ainda essa certeza se voltava ou não, eu vou abrir um instituto no Brasil de prevenção do suicídio e pós-venção. Foi uma decisão enquanto você estava lá? Foi uma decisão quando eu estava lá. E aí lá que eu também fui descobrir o que era pós-venção, porque eu nunca tinha escutado nada sobre isso. E o tema do mestrado foi justamente entender qual era essa diferença do luto, para o luto por suicídio, e os serviços de pós-venção que tinham no mundo e no Brasil, que não tinham, e fazer a proposta de um Centro Nacional de Pós-Venção no Brasil. Então, esse foi o trabalho lá do Karolinska. A proposta do Instituto compôs... Ela não compôs porque o trabalho era mais voltado só para pós-venção. Eu comecei a pensar, falei, quando eu voltar, eu vou abrir de prevenção e pós-venção. E a gente nem usava esse termo também no Brasil naquela época. Não se falava, não existia isso. E comecei, assim, a ter aula com professores tão fantásticos do mundo inteiro que iam dar aula no Karolinska. E teve aí, nesse meio tempo, uma crise financeira muito grande, 2008, talvez, sim, 2009, alguma coisa assim. E tiveram, então... O crash lá
das subprimes, né? Das hipotecas, dos empréstimos imobiliários dos Estados Unidos, aí faliu. Exatamente. E aí, rapidamente, eles fizeram um congresso, um simpósio que trouxe pesquisadores do mundo inteiro para debater as influências das questões econômicas no suicídio. E, foi fantástico. Lá, foi lá? Foi lá. Uau. Foi lá e foi, se eu não me engano, na prefeitura, que é do lado, é perto de onde tem o banquete do Prêmio Nobel. E assim, gente, estudar no Karolinska era uma coisa também, porque às vezes você chegava para ter aula e tava aquela zona de jornalistas, porque ia começar a ter, enfim, as nominações e tal. E foi um aprendizado foi uma mudança de vida, definitivamente, porque do momento que, enfim, a gente decidiu que ia voltar para o Brasil, o contrato do meu marido acabou, só que acabou antes de eu terminar o mestrado. E aí eu falei, bom, e agora? Eu tenho uma bebê, eu não vou largar esse mestrado, meu marido não vai estar aqui, eu vou dar um jeito. Então, eu fiquei ainda com a minha filha, acho que por 6 meses, 4 ou 6 meses lá, sozinha com ela, para terminar os estudos. Porque eu falei, eu não vou voltar sem terminar esses estudos. E aí, quando voltei, justamente, comecei a readaptação aqui, porque a gente acabou ficando 4 anos fora. E falei, vou abrir esse instituto. E aí comecei a planejar como seria, se eu entraria em contato com uma universidade, se eu tentaria fazer isso por algum professor. Acontece que eu não conhecia praticamente nenhum professor na época, tirando o Neuribotega, que foi uma pessoa fantástica, que eu mandei um e-mail para ele enquanto eu estava na Suécia, falando, olha, estou estudando isso aqui, você topa ser meu co-orientador do mestrado? Ele prontamente me respondeu e a gente começou a conversar, então, por e-mail. Mas era a única pessoa que eu conhecia. Eu não posso chegar lá para ele e falar, vamos abrir um instituto assim, 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 que eu acho que, enfim, estava precisando, óbvio, mas imagina, quem era eu para chegar para ele logo e falar isso? E aí eu falei, então eu vou fazer isso acontecer de maneira independente. E foi difícil no começo. O Vitaleri, então, fez 11 anos agora, né? Já fez 11 anos. E logo no início eram mais 2 sócios que entraram. Acabou que não deu muito certo. Deu, acho que menos de 1 ano, uma das sócias falou, não, vou seguir minha vida, vou fazer outras coisas. O outro sócio, que é um parceiro até hoje, que é o Teng, lá do IPQ. Sim. Ele falou, cara, eu não tenho a menor condição, eu tô com muito trabalho ao mesmo tempo, a gente continua parceiro, mas eu não consigo tocar um instituto. Sim. Aí eu tinha uma decisão ali também para tomar. Mantenho ou não? O máximo que vai acontecer é não dar certo. O instituto já está aberto. Vou manter. E estamos aqui até hoje. É fantástico, né? Então, essa é a história. Pois é. A gente começou na... É engraçado isso que você falou, né? A pergunta do professor lá. E você falou assim, não tô lembrando ninguém. De repente você lembrou, inclusive, dessa experiência. Assim... super difícil de uma tentativa de suicídio no consultório, né? Exatamente. Como é que as vivências com relação ao suicídio, elas são muito intensas, a ponto da gente deixar no cantinho ali, né? Deixar no canto e acho que mais, mesmo como profissional da área da saúde mental, ter medo de trabalhar com o tema. Esse é um negócio que me angustia muito, Karen. Você falou, né? Se naquela época... se hoje não tem aula, imagina naquela época. E a gente imaginaria que o profissional termina, um psicólogo, um médico, um psiquiatra, sei lá. Você termina a sua formação. Não, eu tive aqui uma formação em como lidar com a crise suicida. Imagina, olha, gente, é lógico que essas coisas a gente lembra como se fosse hoje, né? Mas eu me lembro de estar, assim, na sala, porque nessa época eu trabalhava também, isso foi dentro de um hospital, eu trabalhava no ambulatório desse hospital com pacientes de alta complexidade. Estava lá fazendo atendimento e essa pessoa, enfim, tinha uma diabetes muito forte, falou, eu quero morrer aqui do seu lado. Eu vim aqui hoje porque eu quero morrer do seu lado. Segura aqui a minha mão, eu não tomei a minha insulina hoje e eu quero morrer com você. Eu lembro que, assim, aquilo
por alguns segundos, foi algo tão surreal. Aí eu parei, olhei para ela e falei assim, o quê? Aqui? De jeito nenhum. Hoje talvez eu fizesse diferente em muitas formas, mas foi a reação que eu tive na hora lá. Eu falei, não, aqui você não vai morrer. Comigo aqui, de jeito nenhum. Saí, aí chamei o socorro, né? Então tinha um socorro próximo aí, que a gente estava dentro de um hospital, então ela foi medicada, atendida e tal. E o mais interessante foi que na semana seguinte ela voltou. E eu vou te falar que eu não sei quem estava mais amedrontada. Se era ela ou se era eu, que não tinha a menor ideia do que fazer. Se eu perguntava para ela da tentativa, se eu falava do que tinha ocorrido. E aí, depois, me lembrando disso, eu percebo que eu não tinha a menor noção do que fazer. Eu não tinha tido essa preparação dentro da área da psicologia. Que hoje eu sentaria com a pessoa e falaria, bom, vamos conversar sobre o que houve. Mas naquela época, isso não passou pela cabeça. E ela voltou, né? E ela voltou, e ela continuou voltando, gente, por um bom tempo. Então, é muito curioso. É algo que... Eu acho que é alguém que você já estava atendendo antes. Sim. E que tinha um vínculo muito forte. Sim. E aí... teve essa história, né? Mas é algo que até estava conversando com o professor Neuri e dizendo isso, né? O quanto o momento da crise suicida é intenso. Sim. E potente para o bem e para o mal, né? E às vezes o quanto às vezes até me admira e me assusta, assim, intervenções que num outro contexto, com outro paciente, sem ser num momento tão devastador, você faz a intervenção, funciona, não funciona. Na crise suicida, você faz a mesma... E parece que, assim, a intensidade do que aquilo resulta é absurda. É muito... Sim. E, às vezes, a pessoa sai do desespero ali num tempo muito curto. E aí o desavisado fala assim, tá vendo? Tava só querendo chamar a atenção. Ou então, é um transtorno de personalidade. Não. E não. Aí o jeito que eu comecei a pensar sobre isso, não sei se você concorda, é assim, a pessoa tá tão disposta a mudar a vida dela, que ela tá disposta a fazer de tudo para mudar a vida, inclusive se matar. Sim. Se tiver alguma outra ferramenta ali, ela tá topando. Quer ela saiba, quer não. Eu acho que, assim, tem pessoas que... e aí o entendimento que a gente vai tendo também com todos esses anos é o grau de desespero que está junto com a crise suicida, com o pensamento suicida, com uma hora que a pessoa vai fazer uma tentativa e essa esperança que ela traz de que aquilo vai resolver, que aquilo vai acabar com o sofrimento dela. E esse trabalho que a gente vai de pouco em pouco para... Ok, você acha que a morte vai ser a saída, é a solução... E a gente vai apresentando dúvidas nessa certeza e a gente vai pensando em como colocar esperança em vida, colocar uma esperança em algo que seja palpável, que não precisa ser perfeito, mas que é o possível de ser feito e às vezes, enfim, vai um caminho aí. Mas é tudo muito intenso, né? É uma clínica muito intensa também. Sim. Pro terapeuta, pro psiquiatra. E aprender a lidar com isso, hoje... Assim, a gente recebe muito aluno, muita gente que vem com dúvida e casos de supervisão. Sim. Eu entendo perfeitamente todos os medos, os receios, as angústias, porque a gente não foi preparado para lidar com isso. Não, e é muito angustiante, né? E aí, Karen, assim, queria que você contasse, que a gente falou do Instituto, mas assim, o que é o Vitaleri? E o que ele se tornou nesses anos, assim... Vamos lá, então o Vitaleri começou então dessa forma e aí eu fui fazendo todas as coisas sozinhas por muito tempo. Quando eu falo coisas, são todas as coisas mesmo, né? De quando você abre um negócio. Sim. Porque a gente fala negócio, mas quando você abre uma empresa, um instituto, seja o que for, você... Enfim, você tem que ter gestão. Você tem que ter uma gestão. Então, fui aprender um monte de coisa. RH, tem... E por muito tempo foi assim. E a gente começou
com cursos, né? Então, comecei a dar mais... Pensar nessa parte mais de educação. E isso começou a se ampliar e começaram a chegar as escolas, começaram a chegar algumas empresas. E hoje, a gente tem aí uma equipe de em torno de 20 a 25 pessoas que vão estar ligados a projetos do Instituto. E a gente trabalha em muitas áreas diferentes. Então, desde escolas, empresas, hospitais, multinacionais no geral também, redes sociais. Hoje a gente trabalha diretamente dentro das maiores empresas de tecnologia que a gente tem hoje. E dentro de todas essas áreas, a gente vai ter a parte de educação, de formação, educação, treinamento, sensibilização, tanto de maneira online como de maneira presencial. A gente abriu uma pós-graduação que já está na 5ª turma. Uau. Porque o que começou a acontecer? Ok, eu preciso de uma equipe. Cadê as pessoas especializadas? Não tem. Então, a pós foi um jeito de poder formar uma equipe. Tem a parte, claro, de consultorias e de desenvolvimento de programas e protocolos de atendimento em crise e consultorias em crise nesses espaços. Toda a parte de pós-venção e cuidado quando tem um suicídio completo. E nisso também entram os grupos de apoio, que hoje são 2, um para pessoas que perderam e um para familiares que estão lidando com pessoas com questões de suicídio, não a pessoa que tentou, mas os familiares. A gente começou a fazer muito material educacional nesse meio tempo também, cartilhas e cursos online gratuitos. A gente tem muita coisa gratuita disponível hoje no site, que a gente conseguiu muito de bolsas que a gente ganhou, de projetos mesmo que a gente fez. Tem essa parte de comunicação segura. Então, como que a gente fala de maneira aberta, como que a gente pode trazer a pauta de saúde mental e prevenção do suicídio em diversos espaços. E aí, nisso, a gente também dá uma série de treinamentos, inclusive para a mídia. A gente fala com roteiristas, com rever livros e faz uma série de ações voltados para a comunicação segura. E deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa... acho que talvez esteja esquecendo e em algum momento eu lembre. Aí a gente fez concursos literários. Concursos literários que deles... Esse eu não lembrava. Surgiram 3 livros, a gente já está para fazer o 4º livro, que é o Histórias de Sobreviventes de Suicídio, que foi um jeito de poder dar voz para as pessoas. Esse livro nasce de um concurso literário. Então, as pessoas que ganham o concurso literário entraram com a história no livro. Então, são histórias verídicas e que a gente recebeu mesmo. Tem as próprias parcerias internacionais, então a própria Colcha da Memória Viva que a gente traz da Fundação Americana de Prevenção do Suicídio, que é um grande quilt, né, onde você vai colocando aqueles pedaços de retângulo conjuntos, como uma colcha de retalhos mesmo, para mostrar que por trás das histórias tem memórias, por trás dos números tem histórias, e que ninguém está sozinho nessa caminhada do luto por suicídio. E aí, no meio tempo também, a gente desenvolveu o Mapa Saúde Mental para responder uma pergunta que a gente recebia muito, que é assim, aonde tem ajuda? Porque a gente fala para as pessoas, busque ajuda. Cara, aonde tem ajuda? Quantas pessoas que conseguem hoje pagar por terapia? Poucas. Então, a gente fez um mapeamento dos locais nacionais de atendimento em saúde mental gratuitos no país, colocou num site que já está aí com 1,5 milhão, talvez, de acessos, e desenvolveu uma API própria, então um sistema que pudesse pegar essa informação e a partir da geolocalização da pessoa ou do CEP que ela coloca, poder mostrar perto dela aonde tem esses locais. Só que não existia esse mapeamento, então a gente teve que fazer na mão, na unha. E acho que esses são alguns dos trabalhos que a gente desenvolve. Só para a gente não perder... o Vitaleri, o site é... Vitaleri.com.br. Com 2 T's? Com 2... Ou num T 2 só? As. Um T só e 2 As. Então, Vitaleri. Tá.
E até o nome... Que eu tô supondo que eu sei o que significa, mas o que significa? O nome... Gente, hoje acho que eu daria um nome diferente, sendo muito sincera. Porque na época apareceu uma ideia muito boa, dar um nome em latim. Só que ninguém entende e todo mundo confunde. E aí vira Vita Alegre. Vita Alegre, exatamente. Então, o que significa Vita Alegre? Cuidar e nutrir da vida. Como que a gente pode cuidar e nutrir a vida. Mas, enfim, são as coisas que a gente... faz lá atrás, até pensei depois de um tempo em mudar o nome para algo que fosse mais palatável, mas aí já estava conhecido, eu falei, deixa, vai dar mais trabalho, tá bom como tá. E aí a gente continuou querendo nutrir a vida, então certo, é isso, né? Deu certo, é isso aí. Deu certo. Com o nome, por causa do nome ou apesar do nome, deu certo. Tá e é uma referência, né, no campo. Então, esse é o... E o mapa de saúde mental tá lá no site ou é outro? É outro site, então é o mapasaudemental.com.br e dentro do mapa a gente desenvolveu 4 mapas específicos, que é o mapa da mulher, o mapa da tecnologia, o mapa das favelas e o mapa da diversidade. Também mapeando locais de atendimento específicos para algumas populações, e no caso do mapa da tecnologia, onde as pessoas podem ter atendimento gratuito se elas sofrem uma violência na internet. Ou como que elas podem saber como fazer denúncias na internet. E aí essa parte de redes sociais no geral e da área de tecnologia, que a gente começou a trabalhar, acho que há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, talvez algo assim nesse sentido... também hoje ocupa um bom espaço dentro do nosso trabalho, em termos de estar não só produzindo conteúdo, mas também dando assessoria dentro das redes sociais e das plataformas de vídeo. Não, demais, né? As plataformas estão aí, essa tecnologia está aí, né? Então a gente tem que se adaptar e construir coisas positivas com ela, né? E como é que você se aproximou dessa parte de tecnologia? Que você foi falando aí e falou, nossa, uau! Olha, começou com uma campanha que eu fui convidada a fazer no Instagram, que chama Eu Estou, é o hashtag Eu Estou. E foi a primeira campanha de prevenção do suicídio para jovens de uma maneira aberta, assim, falando de suicídio para jovens numa rede social. E a gente juntou, então, eu como especialista e que dei toda a assessoria técnica e responsabilidade técnica da própria campanha, um cineasta, que é o Marcel, o M.M. Isidoro, que foi quem teve a ideia inicial, e um influenciador, o PC Sigueira, que infelizmente se matou, né? O ano passado, no final do ano passado. Então, nós 3 começamos a falar de prevenção do suicídio e fizemos muitos vídeos e uma campanha enorme dentro do Instagram, que chegou, se eu não me engano, da última vez que eu vi, a 50 milhões de jovens. Esse foi o número do Instagram. E aí você começa a entender a grandiosidade das redes e como que você chega em muitas pessoas. Então, a gente começa a trabalhar com essa parte de tecnologia a partir dessa campanha e começa, então... a também aproximar a academia ou a área da saúde mental com essas plataformas. Porque, infelizmente, a gente vê ainda muito preconceito das pessoas que trabalham na área da saúde mental em trabalhar com as plataformas. Eles são os ruins. Eles que... Peraí, a gente precisa ocupar os espaços. Se a gente tem um espaço de fala nesses lugares, a gente tem que ocupar. Então, começa assim, aí eu sou chamada para fazer parte do conselho da Meta, né? Então, hoje eu faço parte de um conselho internacional de autolesão e prevenção do suicídio da Meta, onde a gente discute produtos que vão entrar, mudanças, como ser mais seguro, enfim, tem muitas discussões com, enfim, hoje deve ter mais ou menos umas 20 pessoas dentro desse conselho internacional que vão pensar em como essa plataforma pode ser um local mais seguro. Do Instagram, então, a gente começou a fazer também outras campanhas lá dentro, a convite do Instagram, a convite do Facebook. E de lá fomos indo, então, TikTok, o Google, o Mapa Saúde Mental, ele foi feito a partir de um apoio que a gente recebeu do Google. Então, o Google é o grande apoiador do Mapa Saúde Mental. E com o Google a gente fez o Mapa Saúde Mental, a gente fez um outro projeto que é o Saúde Mental na Eleição.
várias cartilhas, muitos vídeos, muitas campanhas para estarem dentro do YouTube. E talvez eu esteja esquecendo, provavelmente tem... Tem um outro projeto que a gente fez com o apoio do Facebook, que foi muito interessante também, que foi o Prevenção do Suicídio nas Forças de Segurança, onde a gente desenvolveu todo um curso para as Forças de Segurança, e aí teve o aval do Ministério da Justiça e das Forças de Segurança, né, para que os militares e os profissionais da área da segurança também tivessem acesso. E, se eu não me engano, foram mais de 5.000 alunos dentro desse curso. Sério? Era um curso online de prevenção do suicídio nas forças de segurança em 2 partes. Uma parte mais básica para qualquer um e uma parte específica para profissionais da área da saúde de dentro das forças de segurança. E aí de lá a gente foi para o TikTok. E lá também a gente tem um trabalho enorme com o início... não só de trabalhos internos que a gente faz dentro da plataforma, mas também com a criação da rede saúde mental, que foi feita para qualificar os conteúdos de saúde mental dentro do TikTok. E a rede, então, desde o ano passado, ou retrasado, o ano passado que a gente criou a rede, e tem aí feito, enfim, uma série de ações pela rede saúde mental. E junto com o TikTok nos apoiou no desenvolvimento do Centro de Inovação e Pesquisa que a gente tem agora, que é o Centro de Inovação e Pesquisa em Saúde Mental, Tecnologia e Suicidologia, onde a gente começou a fazer uma série de pesquisas. E aí, só para deixar bem claro, gente, que o TikTok não tem nada a ver com as pesquisas que acontecem lá dentro, eles não sabem dos resultados, eles não interferem em nada. Eles só nos apoiam financeiramente para que a gente consiga fazer essas pesquisas. Porque as pessoas, às vezes, confundem, né, essas coisas. E a gente já lançou alguns relatórios de pesquisa sobre internet e prevenção do suicídio, sobre tempo de tela. E estamos fazendo aí muitas outras pesquisas dentro dessa área. E agora estamos também começando a trabalhar com o Discord e algumas outras plataformas que vêm aparecendo aí. Nossa, então você tem um olhar muito assim, aguçado assim, para essas inovações, né? Sim, eu sou uma apaixonada da área da tecnologia e eu acho que quando eu estudo muito o que a gente tem hoje em termos de novas tecnologias na prevenção do suicídio e fico encantada com as possibilidades. Assustada com algumas, claro, e encantada com outras possibilidades que vão desde a inteligência artificial até, enfim, a própria comunicação dentro das redes, os algoritmos... Todas essas coisas. Não, me fala um pouco sobre isso. Assim, o que você está vislumbrando das tecnologias nesse campo? Assim? Então, acho que a gente está descobrindo muita coisa, é algo novo. Tem muita pesquisa sendo feita. Infelizmente, com algumas questões mais mercadológicas, no sentido de desenvolvimento só de aplicativos e essa indústria de... Um produto vai ser vendido. E essa indústria de aplicativos que cresceu absurdamente em termos de saúde mental, especialmente depois do pós-pandemia. Alguns robôs que estão sendo desenvolvidos para atendimento, por exemplo, de veteranos, atendimentos de refugiados, games que estão trabalhando não só pessoas que estão com depressão, mas com crianças com TDAH. Não é, obviamente, específico de prevenção do suicídio, mas é algo que a gente pode aprender e tentar trazer aí para a nossa área e como que isso pode funcionar. A própria realidade virtual, né, os óculos, a gente tem um óculos lá no Vitaleri, onde a gente começa a fazer uns testes também para entender como que dentro da realidade virtual isso pode ocorrer. E até, por exemplo, perguntas de: é possível se matar no metaverso? O que acontece se a gente se mata no metaverso, psiquicamente? Será que isso pode ser algo com um cuidado e um acompanhamento específico, uma forma de atendimento em prevenção do suicídio, se a pessoa tem a experiência de se matar num ambiente virtual? Não tenho essas respostas, tá, gente? Porque isso aqui ainda é muito mais perguntas do que respostas. E óbvio que tem todas as questões éticas envolvidas nisso tudo. Tem um trabalho que me chamou muito a atenção há muitos anos atrás num congresso,
onde eles pegaram, eles conseguiam predizer, a partir da análise dos dados virtuais de uma pessoa. Então, eles tinham acesso a todos os dados virtuais. Tudo que a pessoa pesquisava, com quem ela falava, por quanto tempo, os dados do relógio, né? Então, batimento cardíaco, todos os dados fisiológicos também. E eles conseguiam fazer esse cruzamento de dados, eles davam uma predição de risco de suicídio em até 6 meses. Uma predição bem, então daqui a 6 meses essa pessoa tem tantos % de ter um comportamento suicida. E eles conseguiam falar em até 48 horas antes de uma tentativa se essa pessoa tinha se ela estava entrando em risco. Essa pessoa em 48 horas o risco dela é alto, enfim, baixo, tal. E eu fiquei encantada com isso. Eu falei, peraí, como é que a gente pode... Se a gente fala muito de fator de risco e observar esses sinais, mas como que a gente pode entender essas ferramentas que possam apoiar a decisão clínica ou que possam ajudar as pessoas que trabalham, os profissionais da área, a terem informações e ajudar alguém que está em risco. Então, enfim, são algumas das coisas que eu tenho visto. Não, essa é assustador, né? É maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. Eu lembrei daquele filme Minority Report, você lembra dele? Do Tom Cruise? Que, você prende antes que alguma... Você intervém antes lá. No caso lá era enfim... forças policiais e tal, intervindo antes de que um ato acontecesse. Só que isso já está acontecendo numa plataforma chamada Weibo, que é, se eu não me engano, acho que da China, onde eles fazem uma varredura a cada 4 horas nessa plataforma, uma varredura completa, e eles analisam o perfil de todas as pessoas dessa plataforma, e eles dividem as pessoas em 5 níveis de risco. E quando a pessoa está no nível alto de risco de suicídio, eles podem mandar uma equipe no ambiente de trabalho dessa pessoa. Agora é isso, imagina as questões éticas envolvidas. Porque, primeiro, pode ter um erro da máquina e depois, a pessoa pode perder o emprego e ela pode acabar entrando numa situação ainda muito mais complicada do que ela tinha antes. Perdeu o seguro de vida, perdeu o plano de saúde. Tudo. Então, eu acho que são questões que talvez, e eu acho que isso que a gente precisa começar a debater dentro da academia e debater dentro da área clínica, que é o que nós vamos estar discutindo em termos de tecnologia daqui a 5 e 10 anos. O duro é que, assim, a minha impressão é que com tecnologia e com informação, assim, se alguma coisa é possível, ela vai ser feita. A questão é, assim, se a gente vai tentar participar de como fazer isso da melhor forma possível, se a gente vai fingir que não... E como que a gente consegue também continuar sendo humano, continuar dando apoio e usar a tecnologia da melhor forma. E também entendendo que tem uma quantidade gigante de pessoas que não têm acesso a muitos cuidados de saúde mental. E como que a gente pode fornecer acesso de um jeito que talvez a gente precise usar a tecnologia para poder chegar em muitas pessoas, mas ao mesmo tempo respeitar as necessidades, as humanidades, as singularidades. Acho que a gente tem aí perguntas sem respostas, né? Exato. Será que a inteligência artificial ou bot vai... Eu fico pensando... Eu sou da época da biblioterapia, não sei se... Claro! E aí eu fico pensando, um game com essas diretrizes vai funcionar muito mais, vai engajar muito mais as pessoas do que a Bíblia, ler o livro e... Depende da idade da pessoa, sendo muito sincera. Porque quando a gente pega jovens, eles têm engajado muito. Só que eles também estão com uso excessivo. Então, até que ponto estão saturados? Ou eles estão usando a inteligência artificial e entram lá nas inteligências generativas como se fossem terapeutas. E isso é muito complicado. Porque eles estão fazendo terapia com uma inteligência artificial generativa. E a gente já tem os primeiros casos o primeiro caso documentado de suicídio gerado, óbvio, a gente sabe, gente, suicídio é multifatorial, obviamente, mas onde teve um papel importante de uma inteligência artificial generativa. Exatamente, essa é a cara. Eu também fiz essa mesma cara quando eu fiquei sabendo. Então, porque o que acontece? As inteligências artificiais hoje, a ideia é que elas se vinculem. Tanto que elas têm nome de gente, muitas delas têm nome de gente.
Então, você tem a Alexa, você tem a Siri, elas têm nome, e algumas já têm as aparências de humano. Só que quando você tem um nome de humano, uma aparência humana, você pode começar a confundir a relação que você tem com a inteligência artificial com um vínculo humano. E foi um pouco do que aconteceu, do que eu sei também, né? Porque, obviamente, eu não sei do caso inteiro, mas teve essa pessoa que um senhor começou a falar muito com a inteligência artificial, e começou a se vincular muito com essa inteligência artificial. E num dado momento, ele começa a falar que, dentre muitas coisas que ele falava, que ele achava que talvez fosse melhor ele não estar mais vivo, que talvez fosse melhor ele não ele tá morto. A inteligência meio que foi concordando com essas coisas. E ele pergunta em dado momento se ele deveria realmente fazer isso. E ela diz que sim. Enfim. E aí, quando você lê toda a reportagem e todo, né, o passo a passo do que aconteceu, você entende que teve, sim, uma influência importante dessa inteligência artificial no suicídio dessa pessoa. Então, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa entender essas coisas, porque elas também vão povoar os nossos consultórios daqui a pouco, cada vez mais, e já estão chegando em muitas pessoas. A gente precisa ter uma regulamentação, a gente precisa entender esses impactos, e entender as nossas possibilidades. Sim. Não, é fascinante e assustador, né? Porque aí é um terreno total de incerteza. Se bem que o futuro é sempre incerto, né? Mas... Eu estava conversando com uma pessoa da área da tecnologia esses tempos, e aí eu perguntei para ela, falei, escuta, o que a gente vai estar discutindo daqui a 5 anos? Ela olhou bem para mim e falou assim, Karen, você acha que a gente vai estar discutindo inteligência generativa? A gente vai estar discutindo chips implantados. Falei, como? Aí eu fiquei assustada. Falei, peraí, porque ela entende muito mais do assunto do que eu e é da área da tecnologia. Eu falei, pera, volta, responde de novo. Não, a gente vai estar discutindo sobre chips. Eu falei, nossa, respirei fundo e falei, bom, vamos ficar com a IA generativa por enquanto, não vou nem pensar nisso agora. Para não ficar mais assustador do que já tem sido. Eu acho que, no fundo, a minha sensação é que eventualmente as grandes mudanças vêm por caminhos, por brechas que a gente não está antevendo, né? O impacto das coisas. E aí a gente fez um curso, Elton, que estava aberto até pouco tempo, que é o Bem-Estar.digital. Esse era o nome da plataforma, Bem-Estar.digital. Onde a gente fez um curso para profissionais da área da saúde mental conseguirem incluir a vida digital dos seus pacientes nas consultas. Porque hoje em dia não tem como você não ter perguntas numa anamnese, ou mesmo você poder fazer o que a gente colocou lá como anamnese digital, que não é no computador, né? Eu tô falando de uma anamnese... Mas para explorar esse aspecto. Para explorar esse aspecto do digital do paciente e da família, do uso familiar, isso precisa acontecer dentro da clínica hoje, porque a gente vê o quanto que pode ser muito difícil para uma pessoa, adoecedor de um certo modo, e como a gente também pode aprender a usar as possibilidades que a tecnologia nos dá. Até porque se a pessoa passa, sei lá, 3 horas por dia usando, é uma parte muito relevante da vida dela, precisa explorar isso, né? E ela pode estar passando por cyberbullying, ela pode ter passado por violências diversas no online. O psicólogo também precisa, o psicólogo, psiquiatra, entender como que essas denúncias acontecem. O que a gente está falando que são violações dentro do espaço da internet. Porque às vezes a pessoa nem se dá conta que ela está passando por violências online. Ela nem percebe isso, ela percebe o impacto que isso ocorre no seu emocional. Mas ela às vezes não consegue nem entender o que está acontecendo. Eu acho que eu deixei ele um pouco assustado, eu espero que não. Mas eu adoro falar e pensar nisso. É muita coisa, muita informação e muito trabalho do instituto, sim. Assim, impressionante. Você consegue falar quantos alunos assim já passaram? Olha, nossa última conta, que foi para os 10 anos do Vitaleri... De todos os formatos de cursos, De cursos e aulas e palestras já foram mais de 150 mil pessoas. Uau. E dos nossos conteúdos, campanhas online, campanhas na internet, já chegaram a, pelo menos aí, diria facilmente, umas 90 milhões de pessoas. Então,
São jeitos diferentes de fazer e de trabalhar. Não, é impressionante, assim, é impressionante, porque eu acho que... assim, com uma qualidade em diversos aspectos, né? Mas, e especialmente no aspecto técnico, né? Porque eu acho que é isso que chama muita atenção, né? Uma excelência do conteúdo e da abordagem técnica e, ao mesmo tempo, com esse olhar de alcançar as pessoas, alcançar as empresas, né? Sim. Para que isso realmente tenha um impacto na vida das pessoas, né? Exatamente. É um salto que vou te dizer que é difícil, que... eu tô lá na universidade, mas a universidade, enfim, tem essa dificuldade de partir para o extramuros, né? Eu tô falando isso genericamente, porque, na verdade, onde eu estou, tem pessoas brilhantes e que trabalham e que são referências internacionais e têm ações que realmente assim, implicam em melhora para a vida das pessoas. Mas, de maneira geral, a universidade tem dificuldade de sair dos seus muros ali e gerar impacto. E tem uma coisa assim... aí, enfim, algumas universidades menos, outras mais, de conseguir fazer todas essas articulações que efetivamente tornam viável uma estratégia, uma tecnologia que você consiga produzir que chegue nas pessoas, né? Eu acho que assim, o papel da universidade é primordial, né? As pesquisas que são feitas, os cuidados que são feitos, o conhecimento que é produzido, porque a gente também bebe muito dessa fonte. By the way, você continua pesquisando, sendo uma pesquisadora. Sim. Tô quase querendo te trazer, não sei se você está em algum orientador, em alguma pós-graduação, trazer lá para nossa pós-graduação. Olha lá, vamos lá. Não, mas no sentido para orientar mestrado, doutorado, sim, fazer parte do... Porque eu acho que... Olha lá, ele já vai aceitando, já vai falando. Sim, uma das decisões também, quando estava pensando no Vitaleri e fazendo esse desenho do que se tornou o Vitaleri, e de fazer, se ele fosse realmente ligado somente a ou que ele fosse de uma universidade, foi de poder ter uma liberdade, de poder ir para muitos campos diferentes, de poder atuar em muitos desses campos e de ter esse diálogo que também nos é muito rico em termos de conhecimento, quando você tá entendendo as necessidades e entendendo a sua forma de fala e a sua forma de atuação em todos esses diversos ambientes. E nas mais diversas necessidades que aparecem para a gente. Porque, às vezes, por exemplo, esse projeto do Saúde Mental na Eleição foi um convite do Google que a gente recebeu. O Google falou, vocês topam fazer? Bora, vamos fazer. Então, você é levado... E aproveitando que eleição vira e mexe está por aí, né? Como é que faz para manter a saúde mental na eleição? Esse projeto ele era voltado para poder aumentar a representatividade na política. Então, ele era voltado para pré-candidatas e candidatas, para que elas não desistissem da sua candidatura por conta da saúde mental. Por causa da saúde mental no geral, porque não era só o cyberbullying. Porque elas sofrem pressões absurdas da sociedade, do seu próprio partido, elas são coagidas, elas são colocadas em situações extremamente difíceis, assédios no geral. Então, como que essas mulheres não desistem de concorrer a esses cargos públicos? Entendi. Esse era o objetivo desse projeto. Tá. Eu estava pensando mais nas brigas de família, né? Conversas de política na família. Bom, isso também é um outro caso, mas um grupo de WhatsApp, mas não era isso. Não era isso. Tá bom. Muito bem. Eu tô pela segunda vez, né? Isso eu acho que também poder estar, mesmo estando
não necessariamente dentro de uma universidade. Eu estou pela segunda vez como representante do Brasil na IASP. Sim. E isso também dá um acesso a muita informação do que está sendo feito. Não, assim, o reconhecimento da excelência de tudo que você está fazendo, né, nesses anos. A gente vai cavando os espaços, né? Vai. Exatamente, né? Não. Vai fazendo. Uau, parabéns, viu, cara? Obrigada. É impressionante, assim, a sua dedicação. E eu não sei, a gente já está no final do nosso horário, mas eu tô achando... Não, eu tô achando que a gente vai ter que falar outras vezes aí, porque surgiu tantas pontas aí pra gente percorrer. Uau, cara. Nossa, tô impressionado, assim. Mais impressionado ainda, porque eu acompanho você, enfim, a gente se encontra de vez em quando, mas é legal a gente ter essas conversas, né? E ver por onde andam as suas ideias, o que você acredita, tudo isso que você produziu. Agora, assim, pra gente encerrar, cara, diga o seguinte, o que você acha que de mais relevante, assim, você aprendeu sobre prevenção do suicídio, assim, o que mais te marcou que você diria para você mesma lá, recém-formada, atendendo aquela crise suicida no seu consultório, assim, o que você acha que mais te marcou de aprendizado, assim, que você contaria para Karen recém-formada lá? Olha, pergunta difícil essa, hein? Pergunta de coach. Pergunta de coach, não. Gente, coach não é psicólogo. Vamos repetir. Psicólogo não é coach. Atenção, cuidado com os coaches que estão por aí. Ficou uma pergunta... ou pergunta de... Não, imagina. De dinâmica de processo seletivo de RH, não, mas né? eu acho que vamos lá, eu acho que eu primeiro falaria, né? Que tá tudo bem ter medo. Tá tudo bem não saber exatamente o que... Não tem uma resposta, uma palavra perfeita que possa ser falada nessa hora, mas que a gente pode aprender. E que tem muita técnica de manejo. Sim. Muita técnica interessante, muita coisa que funciona. Assim, talvez você teste todas as técnicas que você conhece e ainda assim não funcione, mas ainda você precisa aprender essas técnicas. E para mais das técnicas, você tem que estar lá como um profissional... que estudou para fazer isso que você está fazendo. Porque trabalhar com prevenção do suicídio, você tem que estudar. É lógico que às vezes você tem uma clínica e aparece um paciente com uma questão dessa. Se aparece, você tem que ir atrás. Porque muitos dos que vieram antes de mim, e eu sou muito grata a todos eles e a todo o conhecimento que eu recebi. Eu tive a oportunidade, inclusive, de encontrar a Danuta há um tempo atrás e falar, Danuta... Foi sua orientadora? Ela não chegou a ser a orientadora, mas ela... enfim, ela coordenava tudo e a gente tinha muito contato lá. Eu falei, olha, eu quero te agradecer, porque você não tem ideia do como o curso que eu fiz aqui mudou o curso da minha vida. Então, se hoje eu trabalho com prevenção do suicídio, foi porque, em algum momento lá... Há muitos e muitos anos atrás, eu pude ter este conhecimento. Então, o que eu diria para essa Karen lá, que estava com essa paciente em crise suicida, vá atrás de conhecimento. Existe um conhecimento que foi gerado, existem técnicas, existe manejo. E a gente não pode prever todos os casos. Eu acho que não se mede sucesso, e acho que isso é muito complicado. As pessoas falam, eu nunca perdi ninguém como se fosse... Nunca perdi um paciente para o suicídio como se isso fosse um mérito. Acho que as coisas não fazem o menor sentido falar isso. Porque quando a gente trabalha com pessoas em crise, quando a gente trabalha com pessoas que estão na situação limite das suas vidas, a gente pode perder esses pacientes, né? É assim. Então, eu diria que... E eu diria para ela assim, menina, você não tem ideia, viu? Mas você vai trabalhar com essa história aí. Fantástico, cara. De novo, assim, parabéns pelo trabalho. Eu acho que é inspirador. Obrigada. Mesmo. E, assim, o impacto que isso tem que o seu trabalho, as coisas que você tem produzido, tem tido, assim, esse alcance todo, né? O impacto positivo que isso tem na vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, eu estou admirando também sua capacidade produtiva, né? É muita coisa. Demais. Parabéns. E espero que a gente possa conversar de novo, assim, para aprofundar aí nessas várias áreas e saber, enfim, o que você está pensando sobre tal tema e tal tema que surge por aí.
Mas obrigado, viu, Karen, pela participação. Eu que agradeço. Obrigada. É uma honra poder estar aqui. Conte sempre comigo no podcast, fora do podcast. Sabe que somos parceiros aí. Sim. E obrigada. Tá bom. Pessoal, com isso a gente encerra mais um episódio do Mente Zen e a gente se vê no próximo vídeo.